Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao nosso Presidente e à sua esposa. Um agradecimento especial pelo convite aqui do nosso embaixador. Um agradecimento à Distrital de Santarém. Muito obrigada a todos. Venho falar um bocadinho de mulher, de família e de mulheres na política. A visão marxista de ver o mundo é que a identidade de grupo está acima da identidade individual. E isso vai veemente contra a posição de qualquer pessoa que se considere de bem e com os ideais do Chega. O Chega não se compadece com a ditadura da linguagem e com o facilitismo que a esquerda quer dar às minorias com a desculpa de que somos um país retrógrado, racista e machista. Tudo o que seja igualdade de oportunidades e de acesso com base no mérito e no talento será bem-vindo. E qualquer pessoa de bem conseguirá entender isso. Mas o feminismo extremado, partilhado por uma percentagem muito pequena da população e que hoje em dia é amplificado pelos média, estes, controlados pelos neomarxistas, querem fazer parecer o contrário. As guerreiras e guerreiros feministas apenas estão num projeto de valorização pessoal, hipócrita e que, no fundo, desprezam as minorias que dizem representar. Desejam apenas a sua valorização, motivando a ideia de que qualquer empresa ou governo que queira ser moderna tenha que ter gabinetes ou assessores para a igualdade. Quando pretendem estes movimentos marxistas parar com imposições sociais baseadas em grupos ou etiquetas colocadas em pessoas com base no sexo? Só uma verdadeira direita será capaz de parar esta tendência, porque as etiquetas pelas quais podemos agrupar a população são infinitas. Segundo estudos realizados, quanto mais as culturas se tornam igualitárias, mais as diferenças entre homem e mulher são evidenciadas. As maiores diferenças registadas existem exatamente nos países mais preeminentes em ações igualitárias. Promover a igualdade não, somos orgulhosamente diferentes. Mas quais são essas diferenças entre o homem e a mulher? Existem estudos que apontam que os homens, em 60% dos casos, são mais agressivos do que as mulheres, e é por isso que a população prisional é constituída substancialmente por homens, 95%. Os homens são mais interessados em objetos e as mulheres em pessoas. Que consequência têm estes factos? 85% das equipas de enfermagem em países mais desenvolvidos são mulheres. E por volta de 80% dos engenheiros são homens. Isto não tem a ver com capacidade, tem a ver com a predisposição natural para diferentes matérias. Por exemplo, livros de ficção são mais comuns entre mulheres e livros sobre o espaço são mais comuns entre os homens. Isto não é uma questão de inteligência, é uma questão de escolha pessoal. Os traços psicológicos são muito importantes. Pessoas afáveis têm tendência a ser mais maternais e, ao contrário destas, tendem a ser mais competitivas. São traços de personalidade explicados pela ciência e pela psicologia, que fazem com que existam grandes diferenças de resultados entre os dois sexos. No que toca às escolhas, por exemplo, de carreira, de decisões do dia-a-dia, homens são mais propensos a seguirem carreiras de alto risco e de alta recompensa. As consequências destes resultados não são do patriarcado, como a esquerda quer fazer passar. São escolhas individuais que se fazem. Esta vitimização da mulher tem de terminar. Inferioriza-nos. Não interessa falar, por exemplo, do homem quando 80% dos suicídios são praticados por homens, 70% dos sem-abrigo são homens
e 92% das fatalidades em acidentes de trabalho acontecem com homens, também estes precisam de um olhar atento. Falando de política, o número de mulheres eleitas presidentes de Câmara tem vindo a aumentar a partir do ato eleitoral de 2013, mas de forma diminuta, já que a barreira dos 10% foi apenas ultrapassada nas autárquicas de 2017, onde foram eleitas 32 mulheres. São as mulheres que se auto-excluem da política ou são excluídas? Por que é que não falamos da representatividade das mulheres em todas as áreas? Porque é que só falamos nessa representatividade nas carreiras de decisão, nos lugares de topo? Para sermos bons elementos de decisão numa determinada área, teríamos obrigatoriamente, em primeiro lugar, que estar inseridos e naturalmente predispostos para trabalhar nessa área. Na área da construção civil, 99% dos trabalhadores são homens. Na área da enfermagem, 95% são senhoras, mulheres. Nestes casos, já não se verificam vozes ativas sobre se devem ou não existir cotas para trazer mais homens para a área da enfermagem ou mais mulheres para a área da construção civil? Cotas só servem para estimular a desigualdade. A emancipação natural por indivíduo, com base na dedicação, na competência, no trabalho, será sempre mais robusta e consistente do que a emancipação artificial promovida pelo governo junto do coletivo. Onde não há mérito através do trabalho assente em bases fortes, não haverá sucesso. Não se obtém o reconhecimento através de meros expedientes legislativos. A agenda globalista socialista que diminui a mulher, na verdade, pretende atingir a família. Veja-se o que aconteceu recentemente na Argentina, que tornou obrigatória a contratação de travestis, transexuais e transgêneros na função pública, que criou incentivos fiscais para empresas privadas que sigam o mesmo caminho e, pior, congratula-se por não ser obstáculo à contratação não terem o ensino completo. Pergunto, qual é o incentivo fiscal que foi criado para as empresas que contratem pais ou mães ou jovens que pretendam constituir família? Zero. A família natural, tradicional, é formada por pai, mãe, unidos por matrimónio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Esta foi a base de suporte que fundou a nossa pátria e as múltiplas pátrias da nossa Europa, tendo como corrente espiritual a doutrina judaico-cristã. A implantação do jacobinismo pós-Revolução Francesa e consequente expansão europeia e mundial do comunismo tenta transformar a sociedade, desmantelando os alicerces das famílias tradicionais, trocando o paternalismo familiar pelo paternalismo de Estado, sendo os indivíduos meros números e meras peças de um todo, o Estado. O resultado todos conhecemos, sobretudo na ex-União Soviética e países por ela subjugados. Falar hoje de família e defender que esta é o princípio e o alicerce da nossa sociedade é, em 2021, um mote de coragem face aos transformistas saudosistas de Lenin, Stalin, Trotsky, que nos governam desde 2015. Esta coragem foi personificada num único partido e num único líder, Chega e André Ventura, que com coragem e de forma heroica tem-se batido contra esta agenda extrema, perigosa da extrema-esquerda que domina hoje o PS, refiro-me ao Bloco de Esquerda e a um deambulante PCP. Todos eles sabem que para melhor governarem ou imporem as suas ideias será muito mais fácil num cenário em que os cidadãos estejam isolados do que num contexto em que existe a família natural com as suas múltiplas conexões.
Para terminar, esta perigosa agenda cultural e política ataca de forma vil todos aqueles que defendem a família, assim como os valores fundadores da nossa gênese como povo e nação, nomeadamente a Igreja Católica, pois esta personifica tudo isso. Foi assim, no fim da monarquia, onde grupos de anarquistas saquearam, assassinaram e torturaram o clero e os homens bons, tendo o mesmo acontecido em Espanha, na Guerra Civil, onde estas doutrinas e doutrinários elevaram ao expoente máximo ao que vinham, e mais recentemente na Venezuela, não esquecendo Coreia do Norte e Cuba. Numa estratégia concertada, vão aprovando leis e impondo esta agenda, sem terem tido qualquer oposição pela direita velha e adormecida até surgir o Chega. Fazendo uma cronologia da agenda antifamília desta esquerda radical, passa por leis como a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, a lei do aborto, da eutanásia, da mudança de sexo aos 16 anos, da ideologia de género, bem patente e fortemente policiada nas escolas e sociedade em geral, na introdução de disciplinas como a educação para a cidadania e, mais recentemente, a criação de uma comissão para reescrever a história de Portugal. Em nome de Portugal, desta nação quase milenar, onde a família foi a base de suporte nos sucessos e nas derrotas, a defesa destes valores tem de se focar em desmascarar as agendas internacionais destes radicais de esquerda, nomeadamente em questões como a ideologia de género, no combate à sua estratégia de doutrinar os nossos jovens, no combate ao que a nossa querida Rita Matias chamou de inverno demográfico, apresentando propostas para o incentivo à natalidade e valorizando o português de sangue. Medidas como o aumento das licenças de maternidade, incentivos fiscais reais das famílias numerosas, bonificações para jovens para compra de casa, abonos mais generosos que tenham impacto na vida das pessoas, entre variadas outras medidas, podem e devem contribuir para que Portugal resista e siga em frente. A esquerda, num combate ideológico às empresas e aos patrões, criou linhas de denúncia ao desemprego patentes nos seus sites. A direita deve também ela criar um canal de denúncia desta opressão quase ditatorial que impõem, por exemplo, nas escolas aos nossos filhos, ou outras, no sentido de podermos, de forma direta, melhor combater injustiças, como, por exemplo, a que acontece em Famalicão. Também vamos combater de forma enérgica esta política de atribuição fácil de títulos de residência permanente a estrangeiros, que, com a crise Covid, levou à pobreza extrema de muitas dessas pessoas, levando-os a organizarem-se em guetos, gerando problemas sociais e criminalidade. Infelizmente, esta é a política de substituição da falta de natalidade por parte dos nossos governantes e Presidente da República, valorizando-os de fora e deixando desamparadas as nossas famílias e os nossos idosos. Um bem-aja a todos. Muito obrigada.